Este programa não é recomendado para menores de 14 anos. Terça-feira nós estamos aqui novamente, sempre trazendo a polêmica política, a polêmica social, vamos dizer assim, em termos gerais. E hoje, em especial, nós temos um grande convidado aqui, o doutor Djalma, que já foi procurador do Estado, está conosco aqui lançando uma nova literatura, que daqui a pouco nós vamos apresentar. Boa noite aos meus pares, Tágira, Casqueiro, um novo colega aqui, jornalista, o Flank. Boa noite, Flank. Boa noite a todos. Mazé, Dama de Ferro. Boa noite. E a minha querida Glauce. Boa noite a todos. Hoje o programa promete, porque nós temos um grande analista político aqui, que é o doutor Flank, o doutor Djalma. Então vai prometer e nós vamos mandar bala, não é não, Tágira? Muito boa noite, Macieri. Boa noite a você que está em casa, aos meus pares aqui da bancada. Hoje o assunto realmente promete. Nós estamos com uma sumidade do direito, não só no estado do Ceará, mas como no Brasil. O doutor Djalma Pinto, ele foi procurador-geral do estado do Ceará, um homem que entende do direito eleitoral, entende aí de todas as vertentes que essa máxima do direito, que é o eleitoral, e que vai tratar, dentre outros assuntos, mas sério, eu vou começar provocando, né? Doutor Djalma, não é todo dia que a gente tem uma personalidade jurídica como o doutor Djalma. E, Macieri, nós vamos tratar de pontos importantes, como, por exemplo, o que é golpe. O que é golpe de Estado? Eu quero entender, muita gente que está em casa não sabe o que é e precisa de uma orientação nesse sentido. Carlos Macieri. Doutor Djalma, o negócio tá esquentando, né? Eu tenho vários questionamentos para colocar aqui no programa de hoje. O que é golpe de Estado, né? É o golpe do golpe, esse golpe? Olha aí, é o golpe do golpe, esse golpe? Aí fica a minha pergunta. O segundo do item a debater, nós estamos aí convivendo com essas CPMI do INSS, do crime organizado, especificamente a CPI do INSS, ao meu ver, com um grande deputado federal, Gaspar, né? Foi promotor de justiça, sendo acusado de estupro, uma acusação muito séria, leviana, né? Por um deputado que hoje exerce o mandado em cima de uma liminar, que é o Lindenberg Farinha, né? Farinha? Tadinho. Farias, né? Farias. Então, que exerce pode me processar, Flávio. Não tem problema nenhum. Um vagabundo, quanto mais, né? Um vagabundo. Todas as contas reprovadas, né? Todas. Vagabundo, quanto Contas mais. de campanha com dinheiro público. E aí público. acusa um cara tão sério, libado como o Gaspar, o doutor Gaspar, que foi um promotor de carreira e tal, mas aí ele não vai deixar barato, como não está deixando, né? Com uma acusação em plenário tão baixa de estupro, uma pessoa digna daquela. Não, onde nós vamos parar, doutor Djalma? Primeiro me fala do golpe, depois me fala dessa postura desse deputado canalha, Lindenberg Farinha. Uma alegria muito grande estar participando aqui do seu programa, desses convidados, dessas pessoas ilustres que estão abrilhantando também essa participação. O golpe de Estado é uma ruptura ilegal, contrária à Constituição, pela qual alguém é investido no poder em detrimento, retirando o poder quem está exercendo legitimamente. Nós tivemos o primeiro golpe no Brasil, 1889. A proclamação da República foi um golpe contra Dom Pedro II, que implantou o regime republicano sem que as pessoas que participaram daquele golpe tivessem espírito republicano. E nós pagamos um preço alto até hoje. Nós tivemos golpe de Estado em 1930, quando Getúlio Vargas destituiu do poder o Washington Luiz, criando uma ditadura que também repercutiu depois em 64. O próprio Getúlio Vargas deu um autogolpe em 1937, quando ele implantou o Estado Novo. Então, o Brasil tem uma cultura
realmente de golpismo. Tivemos o golpe de 64, que foi um golpe civil-militar, a imprensa, a sociedade civil, a igreja, a sociedade de um modo geral, estava querendo combater o comunismo, que estava ameaçando a implantação no estilo de Cuba, da União Soviética, etc. Então, nós tivemos a ruptura institucional em 64. E agora, em 2022, há um questionamento em relação a um suposto golpe, que não chegou, seria no máximo uma tentativa, que seria por meio de um decreto que objetivaria a implantação do Estado, abolição do Estado Democrático de Direito. Que seria através de um decreto que foi apreendido no computador do ex-ministro da Justiça, que era uma reação, em última análise, quando a história for restabelecida e for pacificada com o tempo, que o tempo permite que você tire esse afeto, essas suposições e tal, quando a harmonia e a imparcialidade forem restabelecidas, aí nós vamos analisar esse problema desse golpe, que foi, em última análise, uma reação, esse decreto que foi a pedra angular que motivou a condenação desses personagens, ex-presidente Bolsonaro e os generais e aquele pessoal todo. Em última análise, o que foi aquilo, Tânia? Foi uma reação contra a impossibilidade de questionamento das urnas eletrônicas na própria Justiça Eleitoral. Houve uma representação do partido lá do presidente e, no lugar de ser processada aquela representação, aquela investigação, o partido foi condenado a pagar 22 milhões de reais, violando o direito de ação, que é um direito constitucional consagrado. Qualquer violação de direito, não há restrição nenhuma na área eleitoral, na área civil, na área... Doutor Djalma, pegando o seu gancho aí, eu acredito que realmente houve uma baderna, né? Mas de uma baderna para virar um golpe, eu acho existe uma ponte muito distante. Eu acho que está muito distante. Tá. Assim, Muito agora, distante. veja bem, não vamos fazer papel aqui Não, tem moça por aqui, papel não. partidário. Que houve o vandalismo, houve. Que tem que ser punido, tem. Agora, não há 14 anos de prisão, porque passou o batom numa estátua. Não, que fez um pix de R$500 pro pessoal viajar. Exato. O cara Ô, pegar Casqueira. 14 anos porque mandou R$500 no Porque, pix. pelo que consta até agora, até nas investigações, não foi apreendido nem sequer lá uma espingarda de chumbim. Nem uma baladeira, E né? é nesse ponto aí que eu quero tocar. Porque tem que ter uma estrutura mínima para se dar um golpe de Estado. Teria que ter a anuência do Exército, da Aeronáutica, né? Tem que ter o mínimo. Então, eu não vejo aquela manifestação nem como uma baderna. Porque quem acompanhou as manifestações que houveram em todos os estados do Brasil, era uma manifestação pacífica, onde as assistentes sociais que trabalhavam no JF iam depois do plantão para lá e disse: Glaucia, é impressionante. Quando acaba, não tem um bombom de chiclete no chão. Nada, tudo organizado. Tudo organizado, tudo, as pessoas oram e tal, sabe? Então, era uma manifestação pacífica. Como se não tem a base do golpe, porque tem que ter uma base para ter um golpe militar, como é que eles colocam isso como golpe militar? Cadê os tanques de guerra? Eles iriam tomar a Brasília com o quê? Com Como? Bíblia na mão? E com batom? Sabe? Como é que isso é? Então, isso aí, ele agride um pouco da minha inteligência, que embora seja loira, mas tem os neurônios loiros, inteligentes. Né? Já que tá falando, charmosos. Já que tá falando nesse assunto, vai. A gente sabe como é que funciona, né? É uma grande realidade. Então, né? vou fazer papel de palhaço aqui mais uma vez, né? Porque a verdade é o seguinte: golpe de Estado não existiu. O que está existindo aqui no nosso país é uma ditadura de toga, né, o Casqueiro? Marcelo, a grande realidade é que eu passei 4 anos e meio na faculdade de Direito. Eu acho engraçado aqui como é que você me acusa não tem o direito a me defender, né? Porque as imagens sumiram. Porque se as imagens tivessem sido entregues, a gente ia ver que não existiu isso. Na verdade, já existia gente infiltrada, né? Se afastou a polícia, foi algo que precisa ser, porque pelo menos as faculdades que eu passei tinha promotores, né? Defensores públicos, juízes, até desembargador tinha uma linha e a gente vai naquele caminho, né? E como a gente divide a bancada com o doutor Djalma aí, a gente sabe
o trato que ele tem com as coisas dele, mas o que existiu para mim ali foi quem nunca fez política, que é o pessoal da direita, foi chamado para o cheiro do queijo e caiu no cheiro do queijo. Por quê? Existia sim, dentro do movimento que a Gláucia frequentou, Marcelo, que eu também fui para presenciar, existia intervencionista, existia. Existiam pessoas ali dentro que queriam a intervenção militar para não deixar o Lula subir o Planalto, né, a rampa do Planalto. Então, a grande realidade aí foi o quê? Aquilo era a totalidade? Não. Algumas pessoas estavam ali querendo aqui. E essas pessoas, tem até uma moça que foi presa que ela disse, né, missão dada, missão cumprida. Ela já estava lá dentro, facilitaram. Então, precisava se mostrar alguma coisa. Mas são coisas que a gente tem que discutir. Por exemplo, por que é que o Bolsonaro deu um golpe, ou tentou dar um golpe numa minuta do Google, e poderia ter ficado nos Estados Unidos, pedido asilo político e voltou ao Brasil? Porque se eu tento dar um golpe, eu não volto para cá. Nunca mais nessa galáxia. Eu não pisaria os pés para aqui de jeito nenhum. E o que o doutor Djalma vai hoje nos tratar aqui é: você confia no voto que você deposita? Eu fui candidato, várias pessoas a vereador, várias pessoas me ligavam dizendo, meu número era 22122. Aí você que é de esquerda, que diz que agora sou de direita, o da direita diz que eu sou de esquerda. O pessoal votava, não aparecia a minha foto. Uma discussão semanal. Entendeu? Como, meu irmão, como de verdade acreditar num sistema como esse? Mas a gente trouxe um especialista, né? Parabenizar aí o acerto de conta, que eu estou de um especialista. Tá tudo errado, que a gente fale sobre isso. É uma realidade, Marcelo. Eu Entendeu? acho que daqui a pouco o poste está mijando no cachorro. Não, já está, meu. Já está. Faz Já tempo. tá. Aí nós temos lá a deputada aqui, a Érica Rios. Que agora está sendo processada. Você viu que a dona, Tem né? que ser, pô. Não, mas ela está sendo processada porque Hilton, Quer né? ser mulher É o nome de de qualquer jeito, de uma ela- rede de hotéis. Né? Aí eles entraram para processar ela, Tem a pedindo a Paris ela que Hilton, que é retire, herdeira, né? que retire o Hilton do nome dela. Doutor Djalma, nós vivemos em um Deixa país... o Frank dar uma opinião sobre isso, por favor. Deixa- porque eu gostaria de ouvir aí. Primeiramente, agradecer o convite, Marcelo, a todos da bancada, aqui, Casqueiro, que está sempre junto com a gente, Tágira, doutor Djalma também, a Gláucia, aqui a nossa colega também convidar, agradecer o convite. Eu posso dizer que também estive presente nesse ato em Fortaleza, ali próximo à 10ª Região Militar, e acompanhei ali o comportamento dos manifestantes. E quando houve a situação em dizer, vamos a Brasília, eu disse, não, está errado. Por que errado? 8 de janeiro, período de recesso. O correto seria ir no dia 1º de fevereiro, que era o dia que retornava o funcionamento das duas casas, a posse dos deputados e dos senadores. Mas não, nós vamos e tal, não sei o quê. E aí aconteceu, inclusive cearenses nossos, tem alguns cearenses que eu conheci, que foram presos, alguns foram liberados, outros estão foragidos. Mas a grande realidade do assunto foram manipulados por alguém que se dizia estar no meio para ajudar, mas na verdade foi introduzido ali no meio para prender pessoas que até hoje essas pessoas não foram sequer chamadas para esse questionamento, para depor, né? O próprio nome, eu acho que vocês devem lembrar, a tal de Ana Priscila, né? Que foi uma das que surgiu nesse nome, e ela não respondeu nada, não foi presa nem nada. E ela, Franca, até para dar um subsídio, ela era ligada direto ao general Mourão. Hamilton Mourão. Hamilton Mourão. Ela é ligada ao Hamilton. Bom, eu tenho uma pergunta para o doutor Djalma, que é o seguinte. Nós vivemos em um país que existe uma insegurança jurídica sem tamanho. A gente... Não, aumentou, né? Nós vivemos em um país onde um elemento é condenado em terceira instância, doutor Djalma, depois volta tudo porque a manobra jurídica não foi correta, e toda essa tramitação jurídica paga pelo poder público, né? Nós temos um outro elemento condenado, preso, agora em prisão domiciliar por conta de saúde, em que o processo foi desenvolvido da terceira instância, não passou nem pela primeira instância. Ou seja, é uma confusão, é um engoldo. Como é que o senhor avalia essas duas situações? Infelizmente, o direito brasileiro está padecendo de uma enfermidade muito grave,
que precisa ser reexaminada essa enfermidade para que as próximas gerações não sofram essa insegurança jurídica inaceitável, jamais imaginada por quem se debruçou ao longo do tempo pelo estudo do direito. Você tem uma Constituição que não tem validade nenhuma. A Constituição é uma vergonha. O que os ministros do Supremo entendem que ela venha a ser, com os critérios absolutamente sem impessoalidade, sem neutralidade, sem respeito à suspeição, às regras do impedimento. Enfim, o direito brasileiro está passando por uma situação degradante. Eu já dei aula de direito tributário, mas eu fico até penalizado com o pessoal que vai para a sala de aula, como é que eles vão explicar, por exemplo, para os alunos, um inquérito do fim do mundo, quando a pessoa está presa, o inquérito tem que ter 10 dias, quando o inquérito a pessoa está solta ou a pessoa está sem prisão em flagrante ou prisão preventiva decretada, 30 dias. E você tem o inquérito do fim do mundo, não tem respeito à impessoalidade, você não tem suspeição e impedimento, perderam vigência no Brasil. Enfim, nós temos uma verdadeira bagunça jurídica. E o mais vergonhoso ainda é que os órgãos que poderiam rebater isso e tentar mudar essa história ficam inertes. E é quem mais tem favorecimento, que é o STF. Que é o caso da OAB. Não estou falando da OAB nacional, né? Uma zona. Quer dizer, não se fala, quer dizer, deixa. É mais ou menos assim. Cara, e as coisas vão se agravando a ponto que já estão se tornando incontroláveis. Por isso que eu entrei naquele assunto a impunidade, ela está tão grande, ela está tão garantida para um lado partidário. Por isso que eu entrei naquele assunto do doutor Gaspar. Né? Como que pode acontecer, nos dias de hoje, tal afronto de um deputado que está sob uma liminar para poder exercer o mandato, quer dizer, já é um cara problemático, nós sabemos, todos os brasileiros sabem a história dele, só não sabe quem não quer. Né? É só pesquisar, né, Márcio? Aí ele acredita tanto na impunidade que ele, dentro de uma CPMI, ele, ao meu ver, o doutor Gaspar, um homem íntegro daquele, é afrontado com a palavra fala estuprador. Ainda tem um pior, né, Marcelo? Joga a família na fogueira. Porque a mulher dele ligou para ele, as filhas ligaram para ele, e aí ele foi atrás do que realmente estava acontecendo, e aí se percebeu que era um primo dele, que é juiz hoje, né, que realmente teve um relacionamento com a menina, com a mãe dessa moça, quando eles eram jovens. Foi o primo dele. E a moça veio falar, ela gravou um vídeo dizendo, mas não... Entenda a proporção, porque jogou, relacionamento, né? Jogou, e aí aquela coisa, né? Veja o que é que o direito uma se tornou. Senadora mas ali... se propôs aquilo. Eu digo que ela não é uma senadora, não. Eu digo que ela é uma aproveitadora. A Soraya Tronic é uma aproveitadora. É aproveitar o momento para que ela surfou na onda do Bolsonaro. Tem um debate aí que, se você quiser, pesquise aí. O Bolsonaro olha para ela e diz: eu sei porque você tem ódio de mim. Porque você me pediu. Não atendi seus pedidos. Você me pediu esse cargo, cargo. Aqui, os pedidos. Foi o último debate do primeiro turno. Primeiro turno. E aí ele olha e diz: por eu não ter lhe atendido, você tomou ódio de mim. Agora, o que o doutor Djalma disse aqui é uma coisa importante. Para que serve mesmo a Constituição Federal hoje? Porque coisa nenhuma. Você vê que o doutor Djalma citou uma coisa aqui importante. Um processo que se arrasta a 2019, a 26, 7 anos, que é da fake news. E ele, o Gilmar Mendes, o Alexandre de Moraes, os que votaram para encerrar a prorrogação da CPMI, disse que um processo não poderia ser tão extenso, 2 pesos e 2 medidas. Quando o Alexandre de Moraes, ele investiga, né? Ele é o acusado. O prazo é o dele. O prazo é dele. E numa situação dessa, doutor Djalma, o que fazer? A quem recorrer? Não, essa era a pergunta que eu ia fazer. Eu gostaria que o doutor Djalma fosse específico na minha pergunta. Qual é o meu questionamento? Eles têm tanta certeza da impunidade, tanto o Lindenberg como a Soraya, porque
Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Uma afronta a tal nível, nesse caso da CPMI, eu particularmente, como apresentador, como jornalista, e estar no meio, no mundo jornalista, eu não imaginava que isso é uma coisa que pode ficar impune. Eles já deveriam ter sido afastados pela corregedoria, pela questão ética. Porque o que está acontecendo? O poste está mijando no cachorro, doutor Djalma? O que falta? O que falta para acontecer esse afastamento? Olha, é a certeza da impunidade É a certeza, né? que motiva ações irresponsáveis, inconsequentes, levianas, sem nenhum compromisso com a realidade. O cara ofender dessa forma tão vil a honra de um homem de bem. É a certeza da impunidade. Agora, tem um problema que a natureza se encarrega também de solucionar. Toda crise, ela gera um crescimento. Ela vai no fundo do poço para que a sociedade possa, então, criar mecanismos para solucionar esses problemas graves. Como é que vai se dar a solução para esse quadro muito grave que nós vivenciamos na sociedade contemporânea? Nós vamos ter eleição agora em 4 de outubro. E a eleição para o Senado vai ser decisiva para que haja aplicação da lei do impeachment, que é de 1950, em relação aos ministros do Supremo que praticaram os crimes previstos nessa lei de 1950. Mas são os mesmos que votam. Não, mas aí, agora aqui, tá o problema. Os senadores, possivelmente, a sociedade, diante da magnitude desse problema, principalmente agravado esse problema com a questão do Banco Master, vai colocar, possivelmente, na pauta da discussão, esse compromisso de aplicar a lei do impeachment para os ministros do Supremo, elegendo o presidente do Senado, que todo o problema está aí. O presidente do Senado, de forma irresponsável, engaveta todos os procedimentos, todos os pedidos que foram formulados. O problema não é da ordem jurídica, o problema é das pessoas que estão investidas no poder, desqualificadas para o seu exercício. Aí entra a falta de educação para a cidadania. As pessoas na escola, do ensino fundamental, do ensino médio, das Eu universidades, já fui ameaçado de morte, já contei essa história várias vezes. Por não conta são de uma qualificadas para o exercício do poder político. O poder político é o instrumento para servir a coletividade. Mas, doutor, se o judiciário estivesse fazendo o papel dele... ou Não seja, teria necessidade o papel do impeachment, né? imparcial, o papel... Eu me lembro dos nossos ministros do tribunal que nem sequer falavam de política. Ei, e ninguém sabia nem quem eram os ministros do STF. Altamente, né? A corte era altamente... Tamanha a respeitada, distância, tamanha né? a distância. Hoje tem ministro aí, você é só procurar na internet aí, o Flávio Dino, dizendo que o Bolsonaro faz parte do demônio. O outro dizendo que perdeu o Mané, o ministro do STF. Perdeu o Mané. Quer dizer... Isso tudo, Marcelo, envolve a questão do que foi feito, justamente da onde o doutor Djalma falou. De 64 a 85, eles não conseguiram pela força. Eles conseguiram ir penetrando nas universidades. Conseguiram hoje chegar onde chegaram os nossos professores, os nossos responsáveis pela cultura, da música. Olha só como é que está hoje. Vamos ver a música. Vamos ver como era a música naquela época. Olha a música hoje. O tipo de música que existe hoje, se é que nós podemos chamar de música. Aquilo não é música. A apropriação cultural, política... Chamar de cultura, peraí. Não tem como Mas... chamar, porque eles penetraram de uma forma para deturpar. Então existe todo esse envolvimento. Mas isso é uma estratégia, né? A estratégia da esquerda, quando ela é a luta de classes, né? Que foi escrita por Karl Marx. Enquanto uma classe Um vagabundo, submerge diga de e passagem. outra sobe, né? Aí eles estão sempre fazendo essa luta. Para você tomar um Estado, você precisa primeiro se apropriar, já dizia Gramsci, dos aparelhos ideológicos do Estado. Quais são os aparelhos ideológicos do Estado? É a escola, é a igreja,
né? É a música, é a cultura. Você vai se apropriar da arte, da cultura, para passar exatamente aquelas cenas belíssimas que tem aí na internet, que o nosso dinheiro está pagando uma cultura onde os jovens fazem uma rodinha e ficam nu, um cheirando o ânus do outro. Isso é verdade que passou aí todo mundo, e o presidente lá aplaudindo. Teve agora na Semana Santa em Caruaru. Essas músicas de hoje que estão aí através do funk, porque o funk de antigamente era outra coisa, né? O funk falava sobre a trajetória do artista, do trabalhador nas favelas, né? Então, todos esses aparelhos ideológicos do Estado, quando eles são apropriado pela esquerda, olha, o nome é aparelho ideológico do Estado. Ele vai te ganhar pela ideologia. Quando eu fazia faculdade, quem não era esquerdista era perseguido. E eu não queria muito me filiar à esquerda, né? Mas eu acabei caindo. Eu passei muitos anos no PCdoB. Quem vai salvar... E você é isolado. Ou você... toca conforme a música ou você é isolado. Com dentro certeza. da igreja, eles querem destituir a família. A família é o partido. A religião é o partido. A escola é o partido. Eu sempre falo tudo no é o programa, partido. quem vai salvar o nosso país dessa encrenca toda aí... Escreve aí que eu tô te falando. É o único órgão ainda responsável e tem um grande apoio perseguido. Aí eu tenho que lhe perguntar, qual é a Polícia Federal? A que realmente trabalha ou que está servindo? Você vai ver o que eu tô te falando. Ou está servindo o Alexandre de Moraes? E o fio da meada partiu do Vocaro. Escreve o que eu tô te falando. Agora, como o nosso programa é democrático, eu vou pedir para dona Mazé falar. Dama de ferro PT. Não acredito não. Mazé? Não acredito não, Charlene. Total, vai, Mazé. Não acredito não, Charlene. É a tal coisa. Em primeiro lugar, boa noite, o pessoal que está em casa. Saímos agora, né, da Semana Santa. Feliz Páscoa para vocês. Vamos ter em mente que Jesus está vivo. Isso é que importa. É a sua fé, a sua religiosidade. Então, vamos segurar nisso aí, porque o resto está à bancarrota. É direito, é justiça, é escola, é família. Hoje, você não tem mais aonde se segurar. Mas por A que, minha Mazé, época, você dizia a família é a base de tudo. Ainda Hoje é. em dia, a família já praticamente não existe, porque a mãe tem que ir trabalhar. Então, o filho dela fica com a vizinha. Então, me desculpe, não tem condições dela ter respaldo Mas, Mazé, você está mudando o assunto, Mazé. Não. Eu quero saber, Mazé. Mas você foi provocada. Mas Mazé defende essa estrela, Mazé. Eu quero saber o seguinte. Ela defende. Não, a Mazé, ela é lisa. Ela deu uma esquivada. Escorregadio. Não é isso, não. Mas o que eu quero saber, você vai responder no segundo bloco, você vai pensando aí. O que eu quero saber é que se os governantes de hoje do nosso país estão agindo corretamente. Fica a pergunta, vamos para o segundo bloco, voltamos já.